O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a viver um dos capítulos mais inesperados e polêmicos da sua história recente. Segundo rumores que circulam em bastidores e redes sociais especializadas, Nasser Al-Khelaifi, o magnata dono do Paris Saint-Germain, teria feito uma proposta que ninguém imaginava para o clube do Remo, tradicional time do futebol paraense. A especulação aponta para uma negociação histórica, capaz de transformar o cenário do futebol nacional e colocar o Remo no centro das atenções globais. Fontes próximas ao clube indicam que a proposta envolveria valores astronômicos para os padrões do futebol brasileiro, com a promessa de investimentos massivos em infraestrutura, elenco e marketing, o que poderia colocar o clube azulino em uma posição de destaque nunca antes vista. A simples menção do interesse de Al-Khelaifi já provoca debates acalorados entre torcedores, jornalistas e comentaristas, e a repercussão começa a se espalhar não apenas no Brasil, mas também na Europa, onde a ideia de um PSG das Américas desperta curiosidade e certo espanto. A proposta, segundo informações não oficiais, não se limitaria apenas à compra de jogadores ou à contratação de técnicos de renome. O plano seria muito mais ambicioso, envolvendo a transformação completa do clube em uma potência financeira e esportiva dentro da América do Sul, algo comparável à estrutura de clubes europeus de elite. A especulação é de que Al-Khelaifi enxergue no Remo uma oportunidade de expandir sua marca para mercados emergentes, consolidando uma presença estratégica no continente. O investimento prometido incluiria centros de treinamento modernos, projetos de base para jovens talentos e um marketing agressivo que visaria não apenas aumentar a torcida local, mas também conquistar fãs em todo o Brasil e fora dele. Se confirmado, o movimento seria um divisor de águas na história do clube e poderia servir de precedente para outros investidores internacionais olharem com atenção para times tradicionais do interior do país. O impacto dessa possível negociação não se limita ao campo financeiro. Para os torcedores do Remo, a ideia de receber um aporte dessa magnitude desperta uma mistura de entusiasmo e desconfiança. Por um lado, a perspectiva de ver o clube disputar em condições semelhantes aos grandes clubes europeus é empolgante e sonhadora. Por outro, há questionamentos sobre a manutenção da identidade do clube, da cultura local e da ligação histórica com a torcida, elementos que sempre foram pilares do Remo. Analistas esportivos comentam que, caso o negócio avance, será necessário equilibrar modernização e tradição, algo que muitos clubes internacionais ainda enfrentam quando passam por transformações profundas. A especulação sobre nomes de jogadores que poderiam chegar junto com os investimentos já circula, e rumores indicam que craques de renome poderiam ser contratados para fortalecer a equipe imediatamente. No meio desse furacão, a imprensa internacional também começa a prestar atenção ao cenário. Sites franceses, ingleses e espanhóis noticiam com certo assombro a possibilidade de Nasser Al-Khelaifi colocar seus recursos no futebol brasileiro, algo que não tem precedentes. O termo PSG das Américas começa a ser utilizado em manchetes sensacionalistas, alimentando a imaginação de torcedores e investidores de todo o mundo. A especulação ainda envolve o mercado de transferências, já que um aporte dessa magnitude permitiria ao Remo disputar contratações de jogadores que normalmente estariam fora do alcance do clube, transformando o elenco em uma verdadeira seleção sul-americana de talentos. As redes sociais, como sempre, se tornam palco de debates acalorados, com torcedores rivais questionando a viabilidade do projeto e torcedores do Remo celebrando a possibilidade de um futuro brilhante e inesperado. Dentro do clube, fontes próximas à diretoria mantêm silêncio absoluto, o que alimenta ainda mais os rumores e a especulação. A incerteza sobre a negociação deixa os torcedores em estado de expectativa máxima, enquanto os bastidores fervilham com possíveis reuniões, contratos preliminares e sondagens. Há quem diga que a movimentação de Al-Khelaifi poderia ser apenas o começo de uma série de negociações que envolveriam outros clubes de destaque no cenário nacional, caso a iniciativa se mostre viável. A ideia de transformar um clube tradicional do norte do país em referência continental parece ousada, quase cinematográfica, mas a força da especulação faz com que o assunto seja discutido em programas de TV, podcasts e grupos de torcedores, reforçando a sensação de que algo grandioso pode estar por vir. Apesar de toda a empolgação, há cautela.
Especialistas alertam que negociações dessa magnitude envolvem muitos riscos e etapas complexas, desde a aprovação de conselhos e sócios até questões legais e fiscais que podem atrasar ou até impedir a concretização do projeto. Entretanto, a simples existência de rumores envolvendo o nome de Nasser Al-Khelaifi e valores históricos coloca o remo em uma posição de destaque internacional, transformando-o em assunto obrigatório para qualquer discussão sobre o futuro do futebol sul-americano. Torcedores, investidores e jornalistas aguardam ansiosos os próximos passos, enquanto o país inteiro se pergunta: o Remo será realmente o primeiro clube brasileiro a experimentar um projeto nos moldes do PSG europeu? O que se comenta nos bastidores é que, caso o projeto siga adiante, o impacto no futebol brasileiro seria gigantesco. Outros clubes começariam a repensar suas estratégias, investidores internacionais ficariam mais atentos ao mercado nacional e a percepção de que times do interior poderiam se tornar potências globais mudaria completamente. A especulação em torno de Nasser Al-Khelaifi do Remo não é apenas sobre dinheiro, mas sobre a possibilidade de redefinir o mapa do futebol sul-americano. A torcida sonha, os rivais torcem o nariz, e o mundo observa. Se confirmado, o que parecia um rumor ousado poderá se tornar uma das histórias mais fascinantes do futebol brasileiro nos últimos anos, transformando o Remo em protagonista de um espetáculo que mistura tradição, ambição e sonhos que, até então, pareciam impossíveis. Se a proposta de Nasser Al-Khelaifi pelo Remo se concretizar, o impacto imediato no cenário esportivo local será impressionante. Analistas já especulam sobre mudanças estruturais profundas, desde a modernização de estádios até a implementação de tecnologia de ponta para treinamento e análise tática. A chegada de investimentos desse porte poderia transformar completamente a maneira como o clube administra contratos, negociações e planejamento de longo prazo, aproximando-o de padrões europeus, algo que até então parecia distante para clubes do norte do país. Além disso, a repercussão internacional colocaria o Remo sob os holofotes de olheiros, agentes e patrocinadores globais, tornando cada movimento do clube tema de debate e estudo em diferentes continentes. A especulação também envolve possíveis contratações de técnicos renomados, inclusive estrangeiros, que trariam novas filosofias de jogo, adaptando o clube a um padrão de futebol moderno, dinâmico e competitivo, capaz de disputar títulos nacionais e internacionais com maior frequência. Em meio a essa possibilidade, a torcida vê com entusiasmo a chance de finalmente transformar sonhos históricos em realidade palpável, enquanto críticos alertam para os riscos de uma expansão tão rápida e ousada. Dentro do elenco do Remo, o rumor já provoca conversas e especulações entre jogadores, comissão técnica e profissionais de suporte. Há quem imagine que a chegada de recursos expressivos abriria espaço para uma revolução na folha salarial, trazendo reforços de renome e criando um ambiente de competição interna mais acirrada. Jogadores jovens, oriundos das categorias de base, poderiam ter oportunidades inéditas de crescimento e exposição, beneficiando-se de treinamentos avançados e intercâmbios com centros europeus ligados ao PSG. Por outro lado, há temores de que mudanças tão radicais possam gerar pressão excessiva sobre o grupo, criando um cenário em que resultados rápidos se tornem imperativos, algo que nem todos os clubes conseguem administrar sem consequências. A especulação inclui ainda a possibilidade de contratos longos e garantias financeiras que atrariam atletas estrangeiros, elevando o nível técnico do time de forma quase instantânea. A simples ideia de um investimento desse porte já altera o ambiente interno do clube, transformando-o em um espaço de expectativas altíssimas, debates estratégicos e sonhos de ascensão jamais vistos na história do Remo. No plano financeiro, os rumores apontam para investimentos que ultrapassariam qualquer parâmetro já registrado no futebol brasileiro fora dos grandes centros. A especulação sugere a criação de centros de treinamento de última geração, infraestrutura para categorias de base comparável à de clubes europeus e projetos de marketing que poderiam transformar o Remo em uma marca global. Parcerias comerciais internacionais, merchandising sofisticado e expansão da presença digital do clube seriam alguns dos efeitos esperados. Além disso, há quem imagine que a negociação de jogadores e direitos de imagem poderia se tornar uma ferramenta estratégica para gerar receitas adicionais, permitindo reinvestimentos constantes e crescimento sustentável, algo que muitos clubes brasileiros almejam, mas raramente conseguem.
O rumor também acende discussões sobre o impacto nos clubes rivais, que poderiam ser pressionados a buscar soluções igualmente ousadas para não perder relevância. A ideia de um PSG das Américas não é apenas um mote de marketing, mas um projeto que, se viabilizado, poderia alterar radicalmente o equilíbrio do futebol nacional e sul-americano. A repercussão midiática desse rumor já é intensa. Programas esportivos, podcasts e canais especializados discutem cada detalhe, imaginando cenários de contratações milionárias, acordos internacionais e até participações do Remo em competições globais de prestígio. A especulação levanta hipóteses sobre a influência de Al-Khelaifi no futebol brasileiro como um todo, provocando debates sobre ética, identidade de clubes e o papel de investidores estrangeiros no país. Torcedores de diferentes clubes acompanham atentos, com muitos questionando a viabilidade de um projeto tão ambicioso e outros já sonhando com uma nova era do futebol nacional. Comentadores lembram que, apesar do entusiasmo, negociações desse porte enfrentam etapas complexas e burocracias que podem levar meses ou até anos para se concretizar. No entanto, a narrativa do Remo Global já circula amplamente, e mesmo como rumor, tem o poder de transformar percepções, motivar a torcida e atrair atenção internacional. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Se a proposta avançar, o efeito sobre a comunidade local será profundo. A transformação do clube não se restringiria apenas ao futebol, mas teria impacto econômico, social e cultural. A geração de empregos, o aumento do turismo esportivo e a valorização de talentos regionais seriam consequências naturais de um investimento dessa magnitude. Além disso, jovens atletas poderiam enxergar no Remo uma oportunidade de carreira internacional sem precisar sair do país, reforçando a importância das categorias de base e elevando o nível técnico do futebol local. A especulação também sugere que o clube poderia se tornar uma vitrine permanente para novos talentos, atraindo olheiros e clubes de outros continentes em busca de futuras estrelas. A simples ideia de que o Remo poderia se tornar um polo esportivo e cultural é suficiente para mobilizar torcedores, imprensa e investidores, consolidando a narrativa de que o projeto de Al-Khelaifi, mesmo como rumor, já provoca efeitos concretos no dia a dia do clube. Por fim, o que permanece é a tensão entre sonho e realidade. O rumor sobre Nasser Al-Khelaifi e o Remo desperta imaginação e expectativa, mas também questiona limites e possibilidades. Especialistas alertam que negociações dessa envergadura demandam tempo, ajustes estratégicos e negociação com múltiplas partes, desde conselhos e sócios até órgãos reguladores e patrocinadores. Apesar disso, a torcida já começa a se acostumar com a ideia de que o clube pode entrar em uma era de protagonismo global, algo inimaginável há poucos anos. A especulação provoca debates sobre identidade, tradição e futuro, ao mesmo tempo em que alimenta a esperança de que o Remo, sob a influência de um projeto ousado e histórico, possa se tornar um símbolo de inovação, ambição e transformação no futebol brasileiro e sul-americano. O que parecia impossível, agora surge como uma possibilidade fascinante, e todos aguardam ansiosos os próximos capítulos dessa história que, mesmo como rumor, já entrou para os anais do futebol como um dos mais intrigantes e audaciosos projetos imaginados nos últimos tempos. Para finalizar, a sensação geral entre especialistas e torcedores é de que o escândalo do Remo pode se tornar um dos episódios mais emblemáticos e estudados do futebol brasileiro, sendo referência para discussões sobre ética, administração e transparência no esporte. Cada rumor, cada denúncia e cada especulação se torna combustível para análises mais profundas sobre a governança dos clubes e a responsabilidade de dirigentes, atletas e conselheiros. A expectativa é de que medidas concretas sejam anunciadas em breve, embora rumores indiquem que elas poderão ser radicais, envolvendo afastamentos, auditorias detalhadas e mudanças estratégicas de alto impacto. Enquanto isso, a torcida permanece vigilante, acompanhando cada movimento, compartilhando informações e formando sua própria narrativa sobre o que está acontecendo nos bastidores do Remo. A situação, se confirmada em toda a sua dimensão, não apenas marca a história do clube, mas também reforça a importância de práticas transparentes no futebol brasileiro, lembrando a todos que, em esportes de grande visibilidade, a responsabilidade administrativa é tão crucial quanto o desempenho dentro de campo.
Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.